Olá, você está no canal Libertação Digital, o lugar para você alavancar o seu negócio e estilo de vida ao máximo. Eu sou Marcos Lucas e eu estou aqui em Bali e hoje eu quero compartilhar esse vídeo com vocês pela quantidade imensa de mensagens que eu recebo de pessoas que querem começar, não sabem por onde começar a criarem negócios lucrativos online. Então esse vídeo é para esclarecer todas essas perguntas, né? As pessoas obviamente querem informação relevante sobre o tema. Eu acredito, baseado na minha jornada, que alguns recursos foram fundamentais e eu quero compartilhar eles com vocês para que você também comece, né? O primeiro deles são recursos para mentalidade. O primeiro é Os Segredos da Mente Milionária, o livro do T. Harv Eker, e A Ciência de Como Ficar Rico. Por que isso? Porque sempre a gente tem que mudar a mentalidade para a gente tomar ação e fazer alguma coisa. Muitas pessoas ainda têm muitos bloqueios, né, sobre o que é abundância financeira. Muitas pessoas acreditam que ter abundância financeira você vai ser uma pessoa má, e não tem nenhuma conexão com isso, porque é justamente mudando a mentalidade, entendendo que nós podemos criar algo de valor e monetizar ao longo do tempo, e não ficar trocando o tempo pelo dinheiro, que normalmente acontece em negócios, em trabalhos tradicionais. Então, esses são os dois recursos muito importantes para você começar, né? Adquira os livros, baixe online. Até teve um dos meus clientes agora da última turma, ele falou que ele só conseguiu entender o que era negócios digitais e renda passiva quando leu um dos livros que eu vou recomendar aqui também. Então, para mudança de mentalidade, são esses dois livros, do T. Harv Eker, né? Os Segredos da Mente Milionária e A Ciência de Como Ficar Rico. Logo após, você vai querer ler O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Por que isso? Porque ele explica exatamente o conceito de renda passiva e ele dá o exemplo sobre investimento em imóveis, né? E como é possível adquirir imóveis e gerar renda passiva através de aluguéis. E depois também pode vender o imóvel, caso a economia, né, melhore para o real estate, para imóveis. Então, o Pai Rico, Pai Pobre é uma leitura fundamental, essencial para quem quiser começar a criar negócios, tanto negócios físicos como digitais. E logo após o Pai Rico, Pai Pobre, você pode pegar dois livros que eu considero um dos melhores livros sobre empreendedorismo digital. Que o primeiro deles é, sem sombra de dúvida, o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, em que ele vai explicar um pouco da mecânica do que é o marketing direto, né? Como é que a gente pode criar anúncios e validar negócios para ver se vai ser rentável ou não, como é que a gente cria alguns produtos digitais de informação. Então tem os conceitos principais, iniciais nesse livro, então extremamente recomendado. Eu tinha 4 cópias, 2 em inglês, uma versão estendida e outra normal, e eu tinha também uma versão em japonês e outra em português. Então essa é uma leitura obrigatória para quem quer começar. E por último, eu recomendo que leiam o livro Fastlane Millionaire, do MJ DeMarco, que é um livro fantástico, que ele desbanca pirâmides e ele fala exatamente o que é necessário, não só para mentalidade, mas dá algumas dicas sensacionais para você realmente focar o seu tempo no que é necessário, né, em criar alguma coisa que vai render ao longo do tempo e não ficar trocando só o seu tempo por dinheiro, valorizar o seu tempo. E ele faz uma analogia muito interessante com os sidewalkers, né? Quem está andando na calçada, quem que está andando na pista lenta e quem que está andando na pista rápida, expressa, né, para gerar mais abundância. E ele mostra o estudo de casos dele também, como é que ele criou os negócios dele. Então é um livro recomendado. Então esses são os recursos para começar, né? Se você realmente tem interesse, leia esses livros primeiro e depois me manda uma mensagem. E qualquer dúvida, né, pode comentar aqui abaixo também. Se quiser falar sobre um livro diferente, um outro livro que você gostou, pode recomendar aqui abaixo nos comentários no nosso blog do libertaçãodigital.com, que é um prazer ler todos os comentários lá. Então,
A pergunta para você de hoje é: quais os livros que você recomenda sobre empreendedorismo e por quê? E se já leu os livros, alguns dos livros que eu citei aqui, também comente abaixo qual que foi as sacadas mais importantes que você tirou desse conhecimento, né, que agrega bastante valor, que está nesses recursos, nesses livros. Né? E não falei para você, então o livro que esse meu cliente falou, que começou a entender mais sobre o que eu estava falando, foi do Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, em que ele não tinha muito tempo, né, para ir para o trabalho, então ele começou a escutar o audiobook desse livro no carro, enquanto ia para o trabalho, e começou a abrir a mente dele. Então, se você não tem tempo, né, ou fica muito tempo no tráfego, baixa os MP3, coloca no celular ou no carro e começa a escutar esses recursos que vale muito a pena. Eu sou o Marcos Lucas, fundador do Libertação Digital. Responda abaixo, dá um like no canal, se inscreva. Se quiser compartilhar com outras pessoas também que são empreendedoras e querem conhecer mais sobre esse estilo de vida, compartilha esse vídeo. Então responde lá quais os livros que mudaram a sua vida, sugira os livros também, e se já leram, a sacada que você mais gostou dos livros que eu recomendei. Então, depois disso, manda uma mensagem. Forte abraço de Bali para você. Até mais.